Olá, pessoal, tudo bem? Chegamos aqui no último livro do Novo Testamento. Você que ficou aqui comigo o ano todo, estudando todos os livros do Novo Testamento, esta aqui é a primeira aula do último livro do Novo Testamento. Eu estou muito feliz por isso. Nós vamos estudar esta semana Apocalipse de 1 a 5. E o tema é: Ao Cordeiro sejam dadas glória e poder para todos sempre. Nós vamos estudar os seguintes tópicos. Jesus Cristo é o Filho vivo do Deus vivente. Jesus Cristo nos conhece pessoalmente e vai nos ajudar a superar nossos problemas. Somente Jesus Cristo poderia ter tornado possível o plano do Pai Celestial. Somente Jesus Cristo poderia realizar a expiação por nós. Se você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever nesse canal, ativar o sininho para receber as notificações. Deixe aí o seu like, é muito importante. O seu comentário é mais importante ainda no final, para que essa mensagem possa ser compartilhada a mais pessoas. São muitos os conteúdos que nós vamos aprender aqui hoje, e eu convido você a ficar aqui comigo até o final, que nós vamos aprender que o apóstolo João, não sei se você sabe, mas ele está vivo. Apóstolo João está vivo, e eu vou falar sobre isso durante essa aula. E vamos aprender muitas coisas interessantes. Fique aqui comigo. Bom, livro de Apocalipse do apóstolo João. Nome do último livro do Novo Testamento. Apocalipse também pode significar qualquer revelação notável. Deriva de uma palavra grega que significa revelado ou descoberto. O livro consiste em uma revelação dada ao apóstolo João, na qual lhe foi permitido ver a história do mundo, especialmente os últimos. Em inglês, o livro Apocalipse chama-se Revelação. João recebeu esta revelação no dia do Senhor, na ilha de Patmos, situada perto da costa da Ásia, não longe de Éfeso. Desconhece a data precisa em que foi dada. Os capítulos de 1 a 3 são uma introdução ao livro e às cartas às 7 igrejas da Ásia. João escreveu para ajudar os santos a resolverem certos problemas. Os capítulos 4 e 5 registram visões recebidas por João, mostrando a majestade e o justo poder de Deus e de Cristo. Nos capítulos de 6 a 9 e 11, João registra que viu um livro selado com 7 selos, cada um representando 1000 anos da história da Terra. Nós vamos falar também sobre isso. Esses capítulos tratam principalmente dos acontecimentos contidos no 7º selo. O capítulo 10 descreve um livro que João comeu. O livro representa uma futura missão que ele cumpriria. O livro 12 relata a visão do mal que teve início nos céus quando Satanás se revoltou e foi expulso. A guerra que ali começou continua a ser travada na terra. Nos capítulos 13, 17 a 19, João descreve os reinos corruptos da terra controlados por Satanás e mostra o destino desses reinos, inclusive a destruição final do mal. Os capítulos 14 a 16 descrevem a retidão dos santos em meio ao mal, pouco antes da segunda vinda de Cristo. Os capítulos 20 a 22 falam do milênio, da bela cidade de Nova Jerusalém e dos acontecimentos finais da história da Terra. Então, olha só que os capítulos do livro de Apocalipse falam sobre muitas coisas que vão acontecer e fala também sobre muitas coisas que já aconteceram, sobre, por exemplo, esses 7 selos que nós vamos aprender dessa visão que João teve quando nós lemos no Apocalipse capítulo 5, versículo 1. A gente vai falar sobre isso. O apóstolo João, ele foi um dos 12 apóstolos do Novo Testamento, filho de Zebedeu e irmão de Tiago. No começo de sua vida, ele era pescador. Provavelmente, ele é o discípulo de João Batista, mencionado em Jó 1,40, e cujo nome não é citado. Mais tarde, ele recebeu o chamado para ser discípulo de Jesus Cristo. Ele escreveu o Evangelho de João, 3 epístolas e o livro de Apocalipse. Foi um dos 3 que estavam com o Senhor quando a filha de Jairo foi levantada dos mortos, no Monte da Transfiguração e no Getsemane. Olha só o papel importante que o apóstolo João teve aqui na Terra. Em seus escritos refere-se a si mesmo como discípulo a quem Jesus amava. Ou seja, João era o amado de Jesus Cristo. E como
ou outro discípulo. Jesus também chamou ele e seu irmão de Boanerges, filhos do trovão. Há frequentes referências a ele nos relatos da crucificação e da ressurreição. Mais tarde, João foi exilado na ilha de Patmos, onde ele escreveu o livro de Apocalipse. João é frequentemente mencionado nas revelações modernas. Então, nós temos aí os livros, as escrituras onde são mencionados, e a gente vai usar essas escrituras aqui com referências ao apóstolo João. Então, são muitos os conteúdos que João deixou aqui para nós, não só nos seus livros, mas também no livro de Apocalipse. Essas passagens confirmam o relato bíblico de João e também nos levam a compreender melhor a sua grandeza e a importância do trabalho que o Senhor o encarregou de realizar na terra, na época do Novo Testamento e nos últimos dias. As Escrituras modernas esclarecem que João não morreu, mas que lhe foi permitido permanecer na terra como servo ministrador até a segunda vinda do Senhor. Então, se isso para você é uma novidade, se você não sabe que o apóstolo João, aquele discípulo de Jesus Cristo, foi um dos 12 que andou com Jesus Cristo, testificou a existência de Jesus Cristo, realizou toda essa obra que nós acabamos de aprender, ele está vivo na terra. Foi permitido com que o apóstolo João permanecesse aqui para testemunhar todas as coisas até a segunda vinda de Jesus Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar também nesta aula. Nós vamos ler escritura sobre isso para você aprender esse fato, se você ainda não sabe disso. E não é somente o apóstolo João que está vivo. Existem mais 3 homens que estão vivos e nós vamos falar sobre isso também. João 21, de 21 a 23. Como que isso aconteceu? Vendo Pedro a esse, disse a Jesus. Então, Pedro conversando com Jesus, ele disse, Senhor, e que será deste? Aí ele estava se referindo a João. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos esse dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Então, olha, se você abrir a sua Bíblia, você vai ler em João 21, de 21 a 23. Lê essa escritura, que é exatamente essa que eu estou lendo aqui. Por isso que eu gosto de colocar a escritura aqui, porque eu não falo coisas da minha mente, aquilo que eu acho. Eu não acho nada, eu estou falando o que está escrito nas escrituras e nos manuais. Então, essa conversa que Pedro estava tendo com Jesus, Jesus falou, o que te importa a ti? Né? Se eu quero que ele fique até que eu venha. Então, aí já... E em 3º Nef 28, 3 a 7, no livro de Mórmon, a gente aprende também sobre esses ensinamentos. Fala assim, e disse-lhes ele, eis que conheço vossos pensamentos e desejastes aquilo que João, meu amado, que me acompanhou em meu ministério antes que eu fosse levantado pelos judeus, desejou de mim. Então, aqui, Jesus estava falando que ele conhecia os pensamentos desses 3 nefitas que ele está conversando aqui. São pessoas e homens e um povo que viveu aqui nas Américas, né? Enquanto estava acontecendo todos os fatos lá no Oriente, na época de Jesus Cristo, todos os registros do Novo e Velho Testamento, o livro de Mórmon estava sendo registrado aqui para os profetas que viveram aqui nas Américas. E nesse mesmo período, esses 3 nefitas desejaram a mesma coisa que João desejou. Vamos ler de novo a escritura? Eis que conheço os vossos pensamentos e desejastes aquilo que João, meu amado, que me acompanhou em meu ministério antes que eu fosse levantado pelos judeus, desejou de mim. Portanto, mais bem-aventurados sois, porque nunca provareis a morte, mas vivereis para ver todas as obras do Pai entre os filhos dos homens, até que todas as coisas sejam cumpridas de acordo com a vontade do Pai, quando virei em minha glória com os poderes do céu. Então, não somente, como eu disse, o apóstolo João, né, está vivo e testemunhando todas as coisas, mas os 3 nefitas aqui também estão aqui presentes na terra, porque eles desejaram a mesma coisa que o apóstolo João. Doutrina e Convênios, capítulo 7, de 1 a 3. O Senhor disse-me, João, meu amado, o que desejas?
pois se pedires o que desejas, ser-te-á concedido. E eu disse-lhe, Senhor, dá-me poder sobre a morte, para que eu viva e traga almas a ti. E o Senhor disse-me, em verdade te digo, visto que o que desejaste, permanecerás até que eu venha em minha glória, e profetizarás perante nações, tribos, línguas e povos. Então, aqui é a revelação moderna, livro de Doutrina e Convênios, confirmando aquilo que nós aprendemos no Novo Testamento. Próximo tópico. Jesus Cristo é o Filho vivo do Deus vivente. O livro de Apocalipse, as pessoas falam sobre todas as revelações, é o que a gente mais lembra sobre as coisas que vão acontecer nos últimos dias. Mas o livro de Apocalipse, ele é igual a todos os outros livros que testificam a importância de Jesus Cristo para a salvação da humanidade. Ele é mais um livro que testifica que Jesus Cristo é o Filho vivo do Deus vivente. Apocalipse 1, de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, bem-aventurado nós que lemos, que ouvimos, né, e que guardamos, né, esses ensinamentos, porque o tempo está próximo. Então, aqui já é um conselho para cada um de nós. Bem-aventurados somos os obedientes, né, são os obedientes. Apocalipse 1, de 7 a 8. Eis que ele vem com as nuvens. Então, aqui tem uma foto ao lado direito da maneira com que Jesus Cristo vai vir na sua segunda vinda. E todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a branca lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Então, aqui, João revelando a maneira que será essa segunda vinda de Jesus Cristo e as coisas que vão acontecer. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo e fui morto, eis que vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que viste e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Próximo tópico. Jesus Cristo nos conhece pessoalmente e vai nos ajudar a superar nossos problemas. Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, um novo nome, escrito na pedra, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Bom, Apocalipse, nós aprendemos sobre o novo nome. Eu não vou entrar em maiores detalhes sobre isso, mas aqueles que já passaram pelo templo vão entender o significado dessa escritura. Apocalipse 3:5. O que vencer será vestido de roupas brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, mais uma vez, remetendo ao templo, todas aquelas pessoas que frequentam o templo, todas elas vestem, suas vestes são brancas, suas roupas são brancas, né? Simbolizando a pureza e simbolizando igualdade. Se você quer
sentir esse espírito de igualdade, de irmandade, onde ninguém é melhor do que ninguém, né? Não importa a sua profissão aqui do lado de fora, todos aqueles que entram nos templos do Senhor, né, que é um local sagrado, o local mais sagrado aqui na terra, todos são iguais perante Deus, todos vestem roupas brancas, como este simbolismo. No capítulo 3, de 15 a 16 e 19, diz: Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, o Senhor ele não deseja que nós sejamos morno, né? Ou você guarda os mandamentos, você segue, ou você é quente ou você é frio, não tem meio termo, né? Ou você vai para a igreja, cumpre os mandamentos, se esforça, faz o bem, pratica a caridade, ama o próximo, abraça a causa e está com Jesus Cristo, sendo quente, né? Ou então você é frio. Ele só não quer que você seja morno, né? Essa é uma escritura que, se nós formos morno, Jesus aqui fala que ele vomitar-te-ei da sua boca, da minha boca. Eu separei as principais escrituras desses capítulos de Apocalipse até o capítulo 5. Depois eu recomendo que você leia esses capítulos, esses versículos, talvez você encontre escrituras que não estão mencionadas aqui, mas eu coloquei as principais escrituras e os principais ensinamentos que nós devemos tirar desses primeiros capítulos de Apocalipse. Próximo tópico. Somente Jesus Cristo poderia ter tornado possível o plano do Pai Celestial. Apocalipse 5, de 1 a 2. E vi na destra, olha só o que João viu. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, apregoando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Então João, ele viu o trono de Deus e viu também que Deus segurava um livro que estava selado com 7 selos. Irmãos e amigos, todos aqueles que estão aqui comigo até agora nessa aula, eu pesquisei sobre isso na internet, assisti vários vídeos no YouTube, li muitas coisas sobre esse assunto e tem muita coisa muito material na internet onde as pessoas não sabem o significado dessa escritura. As pessoas não sabem o significado desse livro e destes 7 selos, esse livro selado com 7 selos. E é uma bênção nós podemos ter as revelações modernas, né, os livros que nós vamos continuar aqui, para poder nos ensinar sobre o significado dessa escritura. Vou mostrar para vocês aqui, depois desse texto. Diz o seguinte: Jesus Cristo era a única pessoa digna de abrir o livro, e abriu, abrindo um selo por vez. À medida em que ele ia abrindo os selos, João tinha uma visão de que aquela parte do livro continha. Apocalipse 6, de 1 a 11, trata da abertura dos 5 primeiros selos. O relato da abertura do 6º e do 7º selo começa em Apocalipse 6, 12 e prossegue até o fim do capítulo 7. Ou seja, nas próximas aulas nós vamos falar sobre isso. Tá certo? Agora, vamos para as revelações modernas dos livros que nós temos aqui para complementar a Bíblia. Doutrina e Convênios 77. Neste capítulo, nós vemos a revelação dada a Joseph Smith, o profeta, em Hiram, Ohio, por volta de março de 1832. A história de Joseph Smith diz: em relação à tradução das Escrituras, recebi a seguinte explicação sobre o Apocalipse de João. Então, Joseph Smith, em determinados momentos, ele recebia revelação porque tinha determinadas partes da Bíblia que ele não entendia o significado. E Joseph Smith foi o profeta da restauração, né? E ele trouxe para cada um de nós, né, o livro de Mórmon, o livro de Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor, que é essa tríplice
de escrituras onde vem para complementar a Bíblia e para testificar também, assim como a Bíblia, eles vieram para testificar de Jesus Cristo. Então, em determinados momentos, João, ele orava a Deus, João não, Joseph Smith, ele orava a Deus como profeta e pedia revelação sobre ensinamentos da Bíblia. E ele recebeu uma revelação em relação a esse livro de Apocalipse. E ele fala assim, no versículo 6, o que devemos entender pelo livro visto por João, que estava selado por fora com 7 selos? Então, Joseph Smith estava perguntando para Deus qual era o significado dessa escritura que nós lemos em Apocalipse 5, versículo 1, quando João teve a visão de Deus segurando um livro selado com 7 selos. E a resposta foi: devemos entender que ele contém a vontade, os mistérios e as obras de Deus revelados, as coisas ocultas de sua administração, concernentes a esta terra, durante os 7.000 anos de sua duração, ou seja, de sua existência física. Ou seja, todo o período da criação de Deus está contido nesse livro com esses 7 selos. E aí ele pergunta no versículo 7, o que devemos entender pelos 7 selos com que o livro estava selado? Resposta, devemos entender que o primeiro selo contém as coisas dos primeiros 1.000 anos, assim como o segundo, as coisas dos 1.000 anos seguintes, e assim por diante, até o 7º. Então, essa é a resposta. Se você pesquisar, assim como eu pesquisei na internet sobre o significado dessa escritura, vocês vão ouvir muitas coisas que não são a verdade. A verdade é que cada selo representa 1.000 anos da criação de Deus. Então, os 7 selos serão 7.000 anos da criação. E muitas pessoas acreditam que essas coisas, por estar no livro de Apocalipse, elas vão acontecer ainda, né? Esses 7 selos, cada selo representando fatos que ainda vão acontecer, mas, na verdade, esses fatos já aconteceram, porque nós não estamos no primeiro milênio, né? Isso já passou. Por exemplo, as revelações modernas ensinam que cada selo representa um milênio da história. Depois que o primeiro foi aberto, João viu um homem com uma coroa montado em um cavalo branco, saindo-se vitorioso. O elder Bruce R. Macon, que ele disse que foi um profeta, ele disse que isso representa Enoque, que ajudou o seu povo a vencer os inimigos, inclusive Satanás, e que ergueu uma cidade pura e justa, que é simbolizada pelo cavalo branco. Então, ou seja, esse primeiro selo, que significa os primeiros 1.000 anos, né, são aquilo que aconteceu com Enoque, que ajudou o seu povo a vencer os inimigos, inclusive Satanás, e ergueu uma cidade pura e justa, que é simbolizada pelo cavalo branco, como lemos. A abertura do segundo selo mostra a violência, a morte e destruição que aconteceria na época de Noé e do dilúvio. Então, hoje, as pessoas que não têm a revelação moderna, eles acreditam que essas coisas ainda vão acontecer. Essa do segundo selo. Mas, na verdade, toda essa violência, morte, destruição, ela já aconteceu na época de Noé e do dilúvio. Continuando, a abertura do terceiro selo representa uma época em que o povo do Senhor passou por períodos de fome. Abraão mudou-se de onde morava devido à fome, e a história da família de Israel foi bastante marcada pela fome. Então, o terceiro selo representa o quê? Aquele período abraâmico. A abertura do quarto selo é para lembrar-nos de que o período entre o ano 1000 a.C. e o nascimento de Cristo foi uma época de guerras para o povo da aliança, que foi vencido, levado em cativeiro e espalhado pelo mundo por estrangeiros. Então, este foi o período do quarto selo. O quinto selo revelou o que os santos fiéis da época de João estavam enfrentando. Morriam devido ao testemunho que tinham. Então, também já aconteceu as revelações do quinto selo. Os acontecimentos escritos por ocasião da abertura do sexto selo são mais detalhados, fazem parte da dispensação, da preparação para a segunda vinda do Salvador, ou seja, das coisas que ainda vão acontecer. A salvação dos filhos do Pai Celestial se assemelha ao recipiente fechado
ou ao livro selado. Bom, então aqui, irmãos, antes de entrar nesse detalhe aqui, eu acho que eu fui claro, né? Pelo menos eu me esforcei aqui para ser claro, para a gente entender o significado do versículo 1 do livro de Apocalipse 5, quando João viu Deus sentado no trono com o seu livro selado com 7 selos, né? Então, são ensinamentos de períodos que já aconteceram na Terra e de períodos que ainda vão acontecer nesse último milênio, que antecede a segunda vinda de Jesus Cristo, tá certo? Bom, aqui nós vemos um baú, né, com um cadeado. E fala o seguinte aqui o texto: a salvação dos filhos do Pai Celestial se assemelha a um recipiente fechado ou ao livro selado. Então, para que nós podemos ser salvos, nós precisaríamos, por exemplo, né, abrir essa caixa fechada, né? Só que essa caixa que está fechada, ela precisa ser aberta por alguém que tem essa chave. Então, somente alguém que possui essa chave pode abrir essa caixa e assim nós seremos salvos como filhos do Pai Celestial, né? O que isso significa? É exatamente o último tópico que nós vamos estudar aqui. Eu convido você a ficar aqui comigo até o final. Somente Jesus Cristo poderia realizar a expiação por nós. Ou seja, somente Jesus Cristo tem a chave para poder abrir esta caixa que representa a nossa salvação. Então, Jesus Cristo é aquele portador da chave que vai abrir essa caixa com esse conteúdo que tem aí dentro, né, que representa a nossa salvação, e só ele pode abrir isso. E como que ele fez isso? Né? A própria expiação de Jesus Cristo. Ao descrever os ensinamentos da vida pré-mortal, o elder Jeff R. Holland, ele ensinou: Cristo se ofereceu para manter o arbítrio moral de todo ser humano, mesmo tendo de expiar os seus pecados. No processo, ele daria ao Pai toda a glória por esse amor redentor. Essa expiação infinita de Cristo foi possível porque ele foi o único homem sem pecado que já viveu nesta terra e, portanto, não estava sujeito à morte espiritual resultante do pecado. Ele era o unigênito do Pai e, portanto, possuía os atributos da deidade, que lhe davam poder sobre a morte física. Evidentemente, ele era o único no conselho pré-mortal, humilde e disposto o suficiente para ser pré-ordenado a levá-la a efeito. Então, Jesus Cristo, ele veio para salvar a cada um de nós. Ele é que possui as chaves, né, para abrir essa caixa aí, para que nós possamos ser salvos. E ele já veio, né, fazendo essa parte dele de expiar pelos nossos pecados, sofreu por cada um de nós e foi o grande exemplo. Ele foi aquele que foi enviado por Deus como prova do amor de Deus. Ele foi enviado e como prova do seu amor a Deus, ele foi obediente, fez a vontade do Pai, cumprindo todo o plano de salvação. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Próxima aula será Apocalipse de 6 a 14. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Nós estudaremos os tópicos: Jesus Cristo abre os selos do livro, os reinos do mundo tornaram-se de nosso Senhor, vencemos Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. E vi outro anjo e tinha o evangelho eterno. Então, esses são os tópicos. Eu convido você a compartilhar essa mensagem, deixa aqui o seu comentário, aquilo que você mais gostou dessa aula. É uma aula um pouco longa, mas com bastante conteúdo. Nós estamos terminando o ano, e eu mais uma vez agradeço a todos vocês que comentam e que participam aqui da aula, né? Estamos terminando o livro do Novo Testamento. Muito obrigado a todos, até a semana que vem, um forte abraço.